Fala aí, futuro aprovado, tudo bem? Aqui é a Prof. Jéssica Fonte. Se você não me conhece, eu sou professora de Geografia, Atualidade, Geopolítica. Falo aqui em todas as redes sociais sobre Geografia, sobre Atualidade, sobre Geopolítica, voltados para concursos especificamente. Hoje trouxe aqui questões inéditas para a gente treinar aí algumas atualidades do mês de junho. Eu gosto muito de separar, né, por mês, por tema. Então hoje eu trouxe aqui alguns temas que nós tivemos em junho de 2024 e que já pode cair sim na nossa prova, só que eu trouxe em formato de questões. Por quê? Já que eu tô aqui querendo trabalhar mesmo voltado para concurso, fazer questão é totalmente importante, tá? E se você quer me seguir nas outras redes, vou deixar aqui os meus arrobas. Então, arroba Prof. Jéssica Fontes, lá no Instagram, arroba Profjé no TikTok. Lá, todos os dias, eu falo sobre geografia, geopolítica, atualidade, dou dicas para concurso, dou dicas de questões, faço questões, coloco lá nos stories, né, os principais insights sobre as provas. Você pode ir lá falar para mim, né, e aí, professora, gostei muito, dá um feedback, falar um pouquinho, né, sobre o que você achou aqui dos vídeos. Essa troca é extremamente essencial para mim. E já vou pedir então para vocês curtirem, deixarem aí o like de vocês, que é extremamente importante, compartilharem esse vídeo, né, pra gente poder estar crescendo aí juntos e vocês apoiando uma professora aí de geopolítica, de atualidade, tá? Bem, gente, como eu falei, eu gosto muito de questões, então tô sempre trazendo questões inéditas e dependendo aí do que você tá fazendo, qual é o concurso que você vai fazer. Tem concursos que já pedem, que fazem atualidade de um mês antes da prova, tá? Então, às vezes, a gente tem um range muito grande temporal para estudar. E eu vou aproveitar e pedir para vocês deixarem aí nos comentários qual concurso que você vai fazer, né? Para que eu possa estar sempre preparando materiais cada vez mais direcionado para vocês, tá? Aqui ele pergunta o seguinte: Cláudia Sheinbaum foi eleita a primeira mulher presidente de qual país? Bem, gente, atualidade não é uma matéria fácil, porque vocês vão ter que lembrar de nomes, vocês vão ter que lembrar de acontecimentos, né? E como isso acaba impactando regionalmente, como que isso acaba impactando as relações dos países. Geralmente a gente tende a voltar muitos nossos estudos para países específicos, né? E muitos desses países são países na Europa, né? Ou dos Estados Unidos. Esse ano é um ano, né, na qual a gente está passando por um momento presidencial no planeta. Vários países estavam ou estão em corridas presidenciais, já elegeram os seus próximos presidentes, e muitas dessas eleições são eleições que vão garantir, né, um futuro geopolítico específico da região, do local. A gente, por exemplo, tem os Estados Unidos, onde está todo mundo prestando atenção na corrida presidencial, principalmente agora, né, que a gente teve a desistência do Biden, a entrada da Kamala Harris e outras eleições que são também importantes por causa, né, de atores geopolíticos que podem influenciar ou podem ser influenciados por essas eleições, como as eleições de Taiwan, tá? Então, assim, tem muita coisa, né, nesse ano acontecendo. 2023 e 2024 foram anos bastante agitados. Então a gente tende a olhar para esses países esquecerem outros certos países, tais como os países da América Latina, países do continente africano. Ai, professora, tem que saber tudo. Não, tá? Obviamente que não. Mas a gente tem um impacto, né? Por exemplo, nesse país aqui, foi a primeira mulher presidente do país. Então isso é uma mudança importante. Isso é algo que traz pra gente, né, um apelo para cair nas nossas provas, tá? A Cláudia Sheinbaum foi eleita a primeira mulher presidente de qual país em uma eleição que a viu vencer a ex-senadora de centro-direita, Xochitl Gálvez. Bem, Argentina e Brasil, eu acho que vocês já saberiam que não era, obviamente, né? Brasil não, e a Argentina teve as eleições ano passado que o Milei venceu, né? Então a gente poderia ficar em dúvida entre Peru, México e Chile, tá? Ou seja, bastante aberto. Ou seja, vocês precisavam saber dessa informação de atualidade que eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu achei que era uma notícia bastante relevante, tá? Então aqui, ó, Cláudia Sheinbaum eleita a primeira mulher presidente do México. Gente, isso é bastante relevante, principalmente de um contexto que agora a gente tem uma mulher da corrida presidencial dos Estados Unidos,
tá? Outra coisa também que a gente tem que pensar é que a gente tem ali entre o México e a América Central, até mesmo alguns países da América do Sul, tais como Colômbia, Bolívia, Equador, estão passando por crises de violência muito grande, crises associadas ao narcotráfico de forma muito violenta, né? Um narcotráfico muito robusto. Então, quando a gente vê eleições na qual tem uma coligação vencendo, uma coligação que é de esquerda, né, ou de centro-esquerda, que derrota uma centro-direita, a gente tem e a gente vê em outros países da América acontecendo a mesma coisa, né? A gente percebe que está tendo um alinhamento que pode gerar, né, um alinhamento que pode gerar uma aliança, né, para o progresso, para o desenvolvimento da América Latina voltada para esse sentido. Não sabemos ainda, tá? Mas é um alinhamento que não era esperado, tá? Mas um alinhamento que talvez seja importante nesse quesito da violência. Mesmo que a Cláudia, mesmo que ela não tivesse vencido, né? Tivesse vencido esqueci o nome dela. Xochitl Gálvez. Eu acho que esse alinhamento, ele vai ser, de uma certa maneira, algo que a gente vai ver em termos de notícias de atualidade nos próximos dias, tá? Mesmo que não tivesse nos próximos meses, mesmo que não tivesse, né, ela vencendo, eu acho que agora vai ser um pouco mais rápido esse processo, né? Mas mesmo que se ela não tivesse vencido, eu acho que teria isso, tá? De qualquer maneira, trouxe aqui, ó, a ex-prefeita da cidade do México. Essa aqui também é uma informação que poderia ter caído na prova, tá? Da coligação de centro-esquerda, vamos continuar a fazer história. A primeira mulher eleita presidente do México, com ampla vantagem sobre a segunda colocada. O último boletim, com mais 74% dos votos apurados, mostra uma vantagem, blá, blá, blá. O Partido Morena e seus aliados devem ainda ficar com o governo de ao menos 7 de 9 estados que estavam em disputa nesse domingo, tá? Então, essa foi uma eleição importante, uma eleição que mostra uma nova onda, né, das esquerdas ganhando eleições na América, né, apesar de a gente ter outros países que não, como por exemplo na Argentina, mas poderia estar vindo aí uma nova onda rosa, tá? E é muito comum a gente ter momentos de alinhamento de uma ideologia da América, outro momento de outras ideologias, tá? No caso, na América Latina, que eu tô falando. Então, pra gente não confundir, já que não existe essas diferenças, por exemplo, nos Estados Unidos. Qual foi a consequência política na França? Então, perceba que ele tá agora querendo que a gente saiba uma atualidade específica na França. Junho e julho foram meses extremamente conturbados para o país. A gente teve ali eleições do Parlamento Europeu, eleições, na verdade nem era para ter tido eleições na França, mas a gente teve um adiantamento das eleições legislativas na França, né? Então a gente teve um adiantamento feito pelo Macron, tá? E ele fala o seguinte: qual foi a consequência política na França após o partido de direita e centro-direita terem conquistado a maioria das cadeiras do Parlamento Europeu em junho de 2024? Acabei de falar para vocês, né, que eleições é algo que vai vir forte nas nossas provas. A gente acabou de ver uma eleição agora na América Latina. Falei para vocês sobre um início de um movimento de alinhamento da esquerda e agora, né, uma notícia que fala sobre a direita e a centro-direita terem vencido as eleições no Parlamento Europeu, da União Europeia, tá? E aí é um ponto extremamente importante, né? Porque isso pode cair na prova pra gente colocar as ideologias que foram vencedoras, né? Não o impacto, porque de uma certa maneira, eu falei pra vocês o impacto, principalmente pra América Latina, mas a gente ainda tem impactos que são muitas suposições ainda, tá? Mas de uma certa maneira, pra França, depois que a gente teve essa centro-direita, essa direita ganhando, né, a maior parte das cadeiras no Parlamento Europeu, a gente já teve uma consequência rápida, direta e que acabou aí levando a França para um mês bastante conturbado, né, de julho, que foram as eleições legislativas, tá? Num período assim bastante conturbado em que muito se falou sobre
a centro-direita e a direita também vencer na França nas eleições legislativas e a gente ter tido uma reviravolta política, tá? Então, assim, são momentos geopolíticos conturbados que podem trazer questões de atualidade pra gente. Aí ele fala qual foi a consequência política na França. Ele poderia colocar pra gente consequência política em outros países, mas a França, o Macron, né, o Eduardo. Mas na França, o presidente Macron, ele, logo quando acabou as eleições, ele tomou uma decisão política extremamente importante. E qual foi ela, né? A Emmanuel Macron renunciou à presidência? Não, tá? Cuidado com isso, tá? Porque eu já fiz essa questão e teve gente que já colocou essa resposta. O presidente dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Houve o impeachment do presidente, houve protestos em massa pedindo novas eleições e a França anunciou a saída da União Europeia, tá? Teve gente também que já ficou em dúvida nisso, até mesmo porque se fala bastante de um France exit, né? Então, uma saída da França da União Europeia, mas com o Macron isso não vai acontecer. E aí o que a gente teve? Dissolução do parlamento e novas eleições, tá? Então aqui as notícias para vocês. Europa gira à direita em derrota para o governo francês e alemão, que estavam ali, né, propondo outras cadeiras que não à direita. Siglas de direita e centro-direitas terão 395 das 402 cadeiras do Parlamento Europeu, né? Então, assim, é massivo, foi massiva, né, a representação, com o avanço dos chamados partidos nacionalistas. E na França, na Alemanha, né, tem muito a sombra, né, de um medo. Existe uma sombra ali, né, que é o medo de partidos nacionalistas ele crescerem muito, né? Principalmente porque o crescimento de partidos nacionalistas, eles estão muito ligados ali no momento de uma Europa pré-Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, principalmente pré-Segunda Guerra Mundial, e levou a Europa a conflitos, tá? Principalmente um mau gerenciamento do crescimento desses partidos, né? Então, como uma forma ali, uma tentativa de brecar o desenvolvimento desses partidos, a gente teve a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições, tá? Então, deixando aqui, ó, vamos ler a notícia. A direita saiu como a grande vitoriosa das eleições para o Parlamento Europeu, finalizadas no domingo, né, 9 de junho de 2024. Segundo as projeções atualizadas pela Comissão Eleitoral, o Partido Popular Europeu manteve a maior bancada no Legislativo da União Europeia e conquistou mais 8 cadeiras. Outro grupo nacionalista avançaram no parlamento. Ganharam os assentos do Identidade e Democracia e os reformistas e conservadores europeus, que terão peso maior em uma possível coalizão do grupo. Com a nova composição, os deputados de direita e centro-direita serão 395 do total de 720, dominando aí 54,9% do parlamento. Lembrando, gente, que a gente tem uma dissolução do parlamento, né, principalmente pelo Macron, mas isso também não significa dizer que o Macron é de esquerda, tá? Então, vocês não vão ver essa informação em prova para vocês, tá? Ele é ali de centro, mas de uma certa maneira o que a gente vai ver é uma tentativa de alinhamento contra o crescimento desses partidos nacionalistas, tá? Do crescimento desses partidos nacionalistas e de extrema-direita, tá? De centro-direita, o Partido Popular Europeu é o mesmo de Ursula von der Leyen, atual presidente da Comissão Europeia, tá? Isso aqui é outra informação extremamente importante pra gente. O resultado favorece a sua reeleição. O bom desempenho dos grupos de direita representou principalmente uma derrota para o governo francês e alemão, que tem direitos aos maiores bancados no parlamento, tá? Então, de uma certa maneira também era uma tentativa de destituir uma bancada que fosse oposta, né? Destruir uma oposição. Como reação, o presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Já o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, anunciou a sua renúncia ao cargo. A pressão similar da direita na Espanha. Isso aqui é muito importante pra gente na prova. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, ele poderia pedir, né, essa questão ela podia pedir
outro país. Então, uma outra consequência política em outro país. Coloquei da França, né, porque foi onde a gente teve, né, a dissolução de fato do parlamento e convocação de novas eleições, mas a gente teve, por exemplo, a renúncia de um cargo extremamente importante, que é a renúncia do primeiro-ministro. Então, assim, é algo bem grande, tá? Em reviravolta, então, ali eu já trouxe... eu acabei que eu não coloquei a data aqui pra vocês, né? Consequências, a gente teve novas eleições. Em reviravolta, a esquerda vence eleições legislativas na França, mas não forma maioria. Nova Frente Popular, isso aqui também é extremamente importante, porque pode cair na prova pra gente, o nome, né, do partido, se torna a maior força política do parlamento francês, seguidas do governistas juntos. Extrema-direita, que havia ficado à frente no primeiro turno, terminou em terceiro lugar. Perceba que a gente está falando sobre dissolução do parlamento francês, né, como resposta a uma dissolução, como resposta às eleições no parlamento europeu, da União Europeia, tá? Franceses foram à urna neste domingo, no dia 6 de julho. Em uma reviravolta, a esquerda venceu eleições legislativas. A extrema-direita ficou em terceiro lugar. O bloco de esquerda, Nova Frente Popular, atingiu 182 assentos no Parlamento Europeu, antes 168 da coalizão governista de centro e 143 da extrema-direita. Ok, tá? Líder da extrema-direita, Jordan Bardella, falou em aliança da desonra e disse que a França foi jogada nos braços da esquerda. O primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, admitiu a derrota e disse que a colocaria a cargo à disposição nesta segunda-feira. Então, abrir aí, né, também abrir mão do seu cargo. Show? Então, aqui, uma questão, assim, dois temas que poderiam vir forte nas nossas provas. E, para finalizar, né, trouxe uma questão de Brasil, algo que foi bastante impactante nos noticiários. Qual bioma brasileiro registrou um recorde de focos de incêndio em 2024, com um aumento de 8% em comparação com 2020? Tem a mínima ideia, né? E aí a gente tem uma tendência, principalmente se a gente olhar para 2023 e responder Amazônia. Né? A Amazônia teve grandes incêndios em 2023, início de 2024, né? E Manaus foi a terceira cidade com a pior qualidade... Foi a terceira cidade com a pior qualidade do ar do mundo, né, em setembro, em outubro. A gente falou muito em aula de atualidade sobre desmatamento, sobre incêndios especificamente, né, na Amazônia. E aí a tendência é qual? Vocês responderem Amazônia. Mas não, tem que estar ligado aí com atualidades. E qual bioma brasileiro registrou um recorde de focos de incêndio em junho de 2024? Foi o Pantanal. E a gente não pode esquecer que um Pantanal já passou, né, tem ali um histórico de incêndios muito fortes ligados ao desmatamento para pecuária extensiva, para mineração, tá? Tá passando por um processo de recuperação ambiental muito forte. Os incêndios de 2020 foram incêndios assim históricos e voltou a ter essa problemática, tá? Incêndio de 2024 supera o registrado no mesmo período de 2020, que foi um ano recorde de queimadas. A área quase 4 vezes maior que o território da cidade de São Paulo já queimou no bioma neste ano. Focos de incêndio cresceram 8% sem comparar os 6 primeiros meses de 2024. Então aqui, ó, a minha resposta teria que ser Pantanal. Então tem que ter um pouquinho de cuidado da gente também estar ligado aí às informações, principalmente sobre meio ambiente. Então uma das causas, né, de fato foi o aumento desses incêndios e incêndios que são criminosos. Incêndios que são ligados, né, à questão de retirada da vegetação para gado, né, para pecuária extensiva e para mineração, principalmente uma mineração ilegal, né, um garimpo ilegal. A gente sabe que aquela área ali do Mato Grosso do Sul é uma área muito rica em termos de mineração, então esses dois vetores são vetores importantes de destruição desse bioma e principalmente ligados aos incêndios desse ano. Ok, é isso. Trouxe aí uma questão que eu tenho certeza absoluta que talvez vocês errariam, tá? Porque vocês iriam querer colocar a Amazônia, mas trazendo aí pra vocês que em junho de 2024, infelizmente, a gente teve incêndios históricos, né? Piores do que aqueles que a gente já tinha passado no Pantanal, tá? Lembrando que o Pantanal, ele é uma reserva da biosfera, tá? Então, incêndios ali são extremamente danosos
para o ecossistema, tá? Como a gente fala, a reserva da biosfera, é porque ele não é uma vegetação específica, ele é um complexo vegetacional e ele guarda informações genéticas do Cerrado, da Amazônia, né, e de outras áreas. Então, de uma certa maneira, destruir o Pantanal é destruir o futuro também, por exemplo, dos ecossistemas brasileiros, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui pra mim o seu feedback, é extremamente importante. Me segue lá nas redes sociais. E é isso, vejo vocês numa próxima. Até mais!